Milionário perde o filho de 5 anos em um acidente. 20 anos depois, ele fica paralisado ao ver um jardineiro idêntico a ele no jardim de sua mansão. Ele se aproximou. Os primeiros raios de sol de uma manhã típica em Sintra atravessavam as amplas janelas da mansão de Arthur Vasconcelos, refletindo nas paredes de mármore do salão principal. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, mas Arthur não parecia notar. Sentado em seu escritório, uma sala ampla e fria, ele encarava a tela de seu computador. Embora seus pensamentos estivessem a quilômetros de distância, presos a um passado que jamais conseguira deixar para trás, era assim todas as manhãs. Apesar da riqueza e do prestígio que construíra ao longo de décadas, havia um vazio em sua vida que nenhuma conquista conseguia preencher. Há exatos 20 anos. Seu mundo desmoronou com a perda de Diogo, seu único filho, em um acidente de carro que até hoje pairava sobre sua mente como um enigma mal resolvido. A polícia jamais encontrou o corpo, mas o carro, carbonizado em uma estrada deserta, dizia o suficiente para que os investigadores encerrassem o caso. Foi um acidente, diziam. Você precisa seguir em frente, Arthur. Mas como seguir em frente quando tudo dentro de você gritava que algo estava errado? Naquela manhã, ao levantar-se da mesa, Arthur caminhou até a janela de seu escritório. O jardim, um dos mais belos de Sintra, era uma obra de arte em constante renovação. Tulipas vermelhas alinhavam-se ao longo dos caminhos de pedra, enquanto trepadeiras subiam pelos arcos do gazebo branco no centro. Foi então que algo chamou sua atenção. Um jovem trabalhava na poda das roseiras, agachado perto da fonte. Havia algo em seus movimentos que parecia estranhamente familiar. Arthur franziu o senho e inclinou-se um pouco mais para observar. Quando o jovem se levantou, limpando o suor da testa, o coração de Arthur disparou. Aqueles traços, aqueles olhos... Não podia ser Diogo. O pensamento foi tão absurdo quanto avassalador. Arthur esfregou os olhos, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas enquanto o jovem se movia de um lado para o outro, o jeito que ele andava, com um leve balanço nos ombros, fez Arthur sentir um nó no estômago, decidido a esclarecer aquilo. Ele desceu para o jardim, o som de seus sapatos ecoou pela escadaria de mármore, mas ele nem se deu conta. Tudo o que podia pensar era na possibilidade improvável e perturbadora que se desenhava em sua mente. Ao se aproximar do rapaz, Arthur respirou fundo, tentando controlar a mistura de ansiedade e incredulidade que o dominava. "Bom dia", disse, sua voz firme, mas carregada de curiosidade. O jovem, que usava um chapéu surrado, virou-se para ele e sorriu. "Bom dia, senhor. Precisa de algo?" Arthur ficou por um momento em silêncio. Avaliando o rosto do rapaz, ele tinha cerca de 25 anos, cabelos castanhos curtos e um sorriso que o transportou imediatamente para uma lembrança dolorosa. Diogo brincando no jardim da antiga casa da família, anos antes do acidente. "Qual é o seu nome?" perguntou Arthur, com um tom quase imperceptivelmente ansioso. "Rui, senhor, Rui Oliveira." O nome não significava nada para Arthur, mas ele não deixou transparecer. "Você é novo aqui, certo?" "Sim. Comecei há uma semana. Trabalho com o Sr. Esteves, o jardineiro-chefe." Arthur assentiu, tentando parecer casual. "De onde você é, Rui?" "Cresci em um orfanato em Lisboa." "Senhor, não sei muito sobre minha família." As palavras foram como um soco no estômago. Rui disse isso com uma naturalidade desarmante. Mas para Arthur, aquela simples frase abriu as portas para uma enxurrada de emoções. O coração dele começou a bater mais rápido. A coincidência parecia grande demais para ser apenas isso. "Interessante", Arthur murmurou, tentando esconder sua agitação. "Bem, continue o bom trabalho." Rui sorriu novamente, curvou-se ligeiramente em sinal de respeito e voltou ao seu trabalho. Arthur ficou ali parado por um momento, sentindo o vento leve que vinha das montanhas ao longe. Algo dentro dele dizia que precisava saber mais sobre aquele jovem. Voltando ao escritório, Arthur fechou a porta atrás de si e pegou o telefone. Ele discou um número que não usava há anos, mas que sabia de cor. "Detetive Mendonça, aqui é Arthur Vasconcelos. Preciso de sua ajuda. Do outro lado da linha, o detetive, que já resolvera casos delicados para Arthur no passado, respondeu com profissionalismo. "Claro, Sr. Vasconcelos. O
O que posso fazer pelo senhor? Arthur respirou fundo antes de responder. Quero que investigue o passado de um jovem chamado Rui Oliveira. Quero tudo. De onde ele veio, com quem cresceu, e qualquer coisa que possa me dizer quem ele realmente é. A ligação terminou, e Arthur sentou-se na poltrona de couro ao lado da janela. Lá fora, Rui continuava trabalhando, alheio ao turbilhão de emoções que sua simples presença havia despertado. Arthur não sabia onde aquela investigação o levaria, mas pela primeira vez em anos, sentia algo diferente, uma mistura de esperança e medo. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação que Arthur não conseguia controlar. Desde o momento em que avistou Rui no jardim, sua mente estava em um turbilhão. Ele tentava se convencer de que era apenas uma coincidência, que a semelhança com Diogo era fruto de sua imaginação, alimentada por anos de culpa e saudade. Mas havia algo naquele jovem que não lhe dava paz. Enquanto esperava por novidades do detetive Mendonça, Arthur decidiu observar Rui mais de perto. Sentava-se em seu escritório, cuja vista dava diretamente para o jardim, e via o rapaz trabalhando com dedicação. Rui parecia genuíno em sua simplicidade. Interagindo com os outros funcionários de maneira gentil e amigável, ele não era apenas eficiente, mas também transmitia uma energia que cativava as pessoas ao seu redor. No terceiro dia após o telefonema para o detetive, Arthur finalmente decidiu abordá-lo de maneira mais direta. O dia estava ensolarado, e Rui estava sozinho perto do gazebo, limpando as folhas caídas. Arthur deixou de lado o livro que fingia ler e caminhou até ele, tentando parecer casual. Rui, bom dia. O rapaz se virou rapidamente, levantando o chapéu em um gesto respeitoso. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Vejo que está fazendo um excelente trabalho por aqui. O jardim nunca esteve tão bem cuidado. Rui sorriu, visivelmente grato pelo elogio. Obrigado, senhor. Estou apenas seguindo as orientações do Sr. Esteves. Ele é muito bom no que faz. Arthur assentiu, mas manteve-se firme em sua intenção de prolongar a conversa. Há quanto tempo você trabalha com jardinagem? Alguns anos, senhor. Comecei quando saí do orfanato. Era uma forma de me sustentar e, ao mesmo tempo, aprender algo útil. Gosto de estar ao ar livre. As palavras de Rui, novamente, tocaram Arthur de uma forma que ele não esperava. A menção ao orfanato trouxe à tona um misto de emoções que ele tentava esconder. Ele cruzou os braços, fingindo distração, enquanto o interrogava mais. Você mencionou que cresceu em um orfanato. Consegue se lembrar de algo sobre sua infância? Rui parou por um instante, como se procurasse uma resposta que não tinha. Não muito, para ser sincero. Minhas primeiras lembranças são de quando eu já estava no orfanato. As pessoas lá sempre diziam que eu tinha chegado muito pequeno, depois de um acidente ou algo assim. Nunca me contaram os detalhes, e eu também nunca perguntei muito. Arthur engoliu em seco. Era coincidência demais. A menção a um acidente deixou seu coração pesado, mas ele sabia que não podia se precipitar. Qualquer reação exagerada poderia assustar o rapaz ou afastá-lo antes que ele pudesse confirmar suas suspeitas. Deve ter sido difícil crescer sem respostas, comentou Arthur, tentando soar empático. Rui deu de ombros, com um sorriso leve, mas resignado. Foi, mas a vida me ensinou que, às vezes, as respostas não importam tanto. É mais importante seguir em frente. Aquelas palavras, ditas de forma tão simples, acertaram Arthur como um golpe. Ele passou os últimos 20 anos incapaz de seguir em frente, preso em um ciclo interminável de dor e culpa. E agora, aquele jovem, que podia ou não ser seu filho, parecia ter superado uma vida muito mais difícil com uma sabedoria que Arthur admirava. Antes que pudesse dizer algo mais, Rui apontou para o relógio de pulso. Com licença, Sr. Vasconcelos, mas preciso voltar ao trabalho. Ainda há muito o que fazer antes do almoço. Claro, claro, respondeu Arthur recuando. Continue com o bom trabalho, Rui. O rapaz sorriu, curvou-se levemente e voltou ao serviço. Arthur ficou parado por um momento, observando-o. Ele sabia que havia algo especial naquele jovem e estava determinado a descobrir a verdade. De volta ao escritório, Arthur recebeu uma ligação do detetive Mendonça. Ansioso, ele atendeu no primeiro toque. Alguma novidade? Perguntou sem rodeios. Ainda estou verificando os registros do orfanato onde Rui cresceu.
Não é uma tarefa simples, mas já consegui informações preliminares. E o que descobriu? Parece que Rui foi levado ao orfanato em Lisboa por um casal que alegou tê-lo encontrado próximo a uma estrada. Não havia nenhum documento de identificação com ele, e sua idade foi estimada com base em exames médicos. Eles acreditam que ele tinha cerca de 5 anos quando chegou lá. Arthur sentiu o estômago revirar. 5 anos, a mesma idade de Diogo na época do acidente. E sobre esse casal, já localizou? Ainda não, mas estou trabalhando nisso. Vou precisar de mais alguns dias para avançar na investigação. Entendido. Mantenha-me informado. Arthur desligou o telefone e deixou-se cair na poltrona. Sua mente girava em torno das coincidências, a idade, a falta de memórias antes dos 5 anos, o acidente mencionado. Tudo parecia apontar para a possibilidade de Rui ser Diogo. Mas ao mesmo tempo, Arthur sabia que não podia se permitir criar expectativas. E se estivesse errado? E se Rui fosse apenas um jovem comum, cuja história de vida tocava as feridas abertas de Arthur? Enquanto a noite caía sobre Sintra, Arthur olhou novamente pela janela, onde Rui ainda trabalhava sob a luz suave do crepúsculo. Ele sabia que, de alguma forma, aquele jovem estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Arthur acordou mais cedo do que o habitual, apesar de ter passado a noite em claro, revisitando mentalmente as informações fornecidas pelo detetive Mendonça. Ele sentia uma estranha energia. Era como se, pela primeira vez em anos, houvesse uma possibilidade concreta de encontrar respostas para a dor que o consumia. Enquanto a mansão ainda permanecia em silêncio, com os empregados apenas começando suas tarefas matinais, Arthur tomou sua primeira xícara de café no jardim. O ar fresco de Sintra parecia mais denso, carregado de um mistério que ele precisava desvendar. Rui, sempre pontual, já estava no jardim. Ajeitando as roseiras, ele parecia concentrado, alheio à atenção quase obsessiva que vinha recebendo de Arthur. O milionário percebeu que precisava ser mais discreto. Não podia arriscar que o jovem percebesse algo antes do momento certo. Após o café, Arthur subiu para o escritório e começou a revisar algumas pastas de documentos antigos. Eram relatórios da época do acidente, com recortes de jornais e relatórios da polícia que ele guardava em uma gaveta. As fotos do carro queimado eram como facas em seu peito, mas ele forçou-se a olhar. Procurava qualquer detalhe que pudesse conectar aquele momento trágico ao que estava vivendo agora. Algumas horas depois, o telefone do escritório tocou. Era o detetive Mendonça, que parecia ter novidades. Sr. Vasconcelos, consegui localizar algumas informações mais concretas sobre Rui. Estou ouvindo. O casal que levou Rui ao orfanato foi identificado. Eles eram agricultores que moravam na região de Alentejo. Alegaram ter encontrado o menino desorientado próximo a uma estrada rural. Infelizmente, ambos já faleceram, mas consegui rastrear os registros do orfanato e algumas informações sobre os primeiros dias dele lá. Arthur segurou a respiração. E o que mais encontrou? Ele chegou ao orfanato usando roupas que não pareciam ser dele. Estavam grandes demais e maltratadas, como se tivessem sido recolhidas às pressas. Além disso, ele tinha alguns arranhões e um corte superficial na testa, nada muito grave. No entanto, uma das funcionárias registrou que o menino dizia repetidamente: "Papai vai me encontrar." A frase fez o coração de Arthur acelerar. Ele se segurou na mesa, tentando processar aquelas palavras. "Você tem certeza disso?" "Está nos relatórios do orfanato, senhor. É claro que não prova nada, mas é algo relevante. Continue investigando. Quero tudo o que puder encontrar, incluindo informações sobre os dias que antecederam o acidente." "Pode deixar. Em breve entro em contato novamente." Arthur desligou e se recostou na cadeira, olhando para o teto do escritório. Aquilo era mais do que uma coincidência. Ele tinha que saber a verdade. Naquela tarde, Arthur desceu para o jardim com uma ideia em mente: aproximar-se ainda mais de Rui, de maneira que o jovem não percebesse suas intenções. Encontrou o rapaz ajustando as grades de uma pequena estufa e aproveitou a oportunidade para puxar conversa. "Rui, posso te perguntar algo?" "Claro, Sr. Vasconcelos", respondeu o jovem, largando as ferramentas e se virando para ele. "Você já pensou em descobrir mais sobre sua família?" Rui hesitou por um momento, como se ponderasse a pergunta.
Já pensei, mas não sei se vale a pena. Passei tanto tempo sem respostas que, às vezes, acho que é melhor aceitar as coisas como são. E se alguém pudesse te ajudar, se houvesse uma chance de saber mais sobre seu passado, Rui deu um sorriso leve, mas desconfiado. Por que o interesse, senhor? Arthur percebeu que havia ultrapassado uma linha e tentou suavizar. Só acho curioso como algumas pessoas conseguem superar coisas que parecem impossíveis. Você é jovem, tem toda uma vida pela frente. Descobrir suas origens poderia trazer alguma paz, talvez até algumas surpresas. Rui riu, balançando a cabeça. Talvez, mas acho que, se fosse para saber, eu já teria descoberto. A conversa terminou ali, mas Arthur não desistiria tão facilmente. Ele voltou para o escritório e decidiu que era hora de acelerar o processo. Mandou uma mensagem para Mendonça, pedindo uma atualização mais detalhada dos registros do acidente e do desaparecimento de Diogo. Ao final da tarde, quando Rui já havia terminado seu trabalho e a casa estava mais tranquila, Arthur pegou um álbum de fotos antigas que havia guardado em um cofre. As imagens mostravam momentos felizes com Diogo, aniversários, passeios no parque, tardes no jardim da antiga casa da família. Ele passou os dedos sobre uma foto em particular, onde Diogo, aos 5 anos, exibia um sorriso largo, segurando uma bola de futebol. Era o mesmo sorriso que ele vira em Rui. Naquele momento, Arthur teve certeza de que estava no caminho certo. Não sabia como, mas sentia que Rui era Diogo. As peças começavam a se encaixar, e ele estava determinado a descobrir toda a verdade. Independentemente das consequências, enquanto a noite caía, Arthur caminhou até a varanda do escritório e olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de esperança em seu coração. Se Rui fosse realmente seu filho, ele faria tudo para reconectar-se com ele e recuperar os anos perdidos. Mas havia uma sombra pairando sobre essa esperança. Arthur sabia que, para descobrir a verdade, teria que encarar segredos do passado que poderiam ser mais dolorosos do que ele jamais imaginou. No dia seguinte, Arthur despertou antes do amanhecer, atormentado pelos ecos do passado. Cada descoberta parecia aproximá-lo da verdade, mas também despertava memórias dolorosas que ele se esforçara para enterrar. Ele não podia mais ignorar o peso crescente da possibilidade de Rui ser seu filho. Com a manhã ainda fria, Arthur decidiu revisar mais documentos que havia acumulado ao longo dos anos sobre o acidente, enquanto folheava as páginas. Uma pequena anotação chamou sua atenção. Uma testemunha anônima havia relatado na época ter visto um carro estacionado perto da estrada onde o acidente ocorreu. No entanto, a informação fora considerada irrelevante, já que não havia provas de envolvimento direto. Ele se perguntou como essa pista havia escapado da atenção antes. Agora, com a conexão de Rui ao acidente, tudo parecia ganhar um novo significado. Ele precisava de respostas e sabia exatamente para quem recorrer. Pouco antes do meio-dia, o telefone tocou. Era o detetive Mendonça com mais informações. Senhor Vasconcelos, estive analisando registros adicionais sobre o orfanato e cruzando informações com relatórios antigos do acidente. Há algo que pode ser interessante. Arthur se sentou imediatamente, segurando o fôlego. O que você descobriu? Descobri que, na época, um relatório indicava que o carro onde Diogo estava tinha marcas de impacto na traseira que não foram causadas pelo incêndio. Esses danos sugerem que pode ter havido uma colisão intencional antes do acidente. Na época, essa teoria foi descartada devido à falta de evidências concretas. O sangue de Arthur gelou. Você está dizendo que alguém pode ter provocado o acidente. É uma possibilidade, senhor. Estou investigando quem estava naquela área no dia, mas vai levar um tempo. Arthur agradeceu e desligou, sentindo um misto de raiva e frustração. Por que ninguém havia dado atenção a esses detalhes na época? Porque tudo parecia tão cuidadosamente encoberto. Determinando-se a avançar com suas próprias investigações, Arthur decidiu que precisava entender mais sobre Rui, além dos registros formais. Ele encontrou uma oportunidade naquela tarde, quando viu o jovem descansando após uma manhã de trabalho pesado no jardim. Rui, chamou Arthur, aproximando-se com passos calculados. Está com um tempo livre agora. Rui ergueu os olhos, surpreso com a abordagem direta. Claro, senhor Vasconcelos. Posso ajudá-lo em algo.
Venha, quero te mostrar algo. Sem questionar, Rui seguiu Arthur até o interior da mansão. Eles caminharam pelos corredores amplos e bem decorados até chegarem a uma sala que raramente era usada, a biblioteca. Arthur abriu a porta e indicou que Rui entrasse. Esta sala era um dos lugares preferidos do meu filho Diogo, disse Arthur. Sua voz carregada de nostalgia, Rui olhou ao redor, observando as prateleiras cheias de livros antigos e a grande janela que iluminava o ambiente. Ele devia gostar de ler, comentou Rui, tentando preencher o silêncio desconfortável. Arthur sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Ele adorava. Sempre dizia que, quando crescesse, queria ser escritor. Rui manteve-se em silêncio, talvez percebendo a profundidade emocional daquele momento. Arthur, por sua vez, pegou uma pequena caixa que estava guardada em uma prateleira baixa. Ele a abriu e revelou uma coleção de objetos pessoais de Diogo. Um carrinho de brinquedo, uma foto em preto e branco e um caderno infantil com desenhos. Este era o mundo dele, disse Arthur, entregando o caderno a Rui. O jovem o abriu com cuidado, folheando as páginas que mostravam desenhos simples de árvores, carros e pessoas. Um deles chamou sua atenção. Uma criança segurando a mão de um homem, com a palavra papai escrita ao lado. Ele desenhava muito bem para a idade dele, comentou Rui, um pouco constrangido. Arthur observava Rui com atenção, procurando por qualquer sinal de reconhecimento, mas o jovem parecia apenas curioso. Você tem memórias assim, Rui, de quando era pequeno? O rapaz balançou a cabeça, com um sorriso melancólico. Não, minhas lembranças começam no orfanato. É estranho, mas nunca consegui me lembrar de nada antes disso. Aquela resposta era ao mesmo tempo frustrante e esclarecedora para Arthur. Se Rui era mesmo Diogo, ele não tinha ideia de sua verdadeira identidade. Quando Rui devolveu o caderno, Arthur percebeu que o jovem estava começando a se sentir desconfortável com tantas perguntas. Ele sabia que precisava recuar. Obrigado por compartilhar esse momento comigo, Rui, disse Arthur, tentando soar casual. Eu que agradeço, Sr. Vasconcelos. Foi interessante. Rui saiu da sala. Deixando Arthur sozinho com os objetos do passado, o milionário sentou-se em uma poltrona próxima, segurando a foto de Diogo em suas mãos. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, enquanto ele sussurrava para si mesmo. Se você for mesmo meu filho, eu juro que nunca mais vou te perder. Enquanto isso, Rui, caminhando de volta para o jardim, refletia sobre a estranha conexão que começava a sentir com Arthur. Ele não entendia por que o patrão estava tão interessado nele, mas havia algo naquela mansão, na forma como Arthur falava, que o fazia sentir. Em casa, o sol brilhava intensamente na manhã seguinte. Iluminando os vastos jardins da mansão, Arthur acordou mais determinado do que nunca. Cada conversa com Rui, cada detalhe revelado por Mendonça, aproximava-o da verdade, mas a dúvida ainda o consumia, e se estivesse errado, e se estivesse depositando suas esperanças em uma coincidência cruel. Enquanto tomava café na varanda, observava Rui à distância. O jovem parecia completamente alheio à turbulência emocional que sua presença provocava em Arthur. Ele trabalhava com dedicação, ajustando as trepadeiras que subiam pelos arcos do gazebo. Arthur sabia que não poderia avançar sem mais provas. Por isso, decidiu ligar para o detetive Mendonça antes de dar início ao dia. Mendonça, como está o progresso? Perguntou, sua voz carregada de urgência. Sr. Vasconcelos, tenho mais algumas informações, mas ainda estamos montando o quebra-cabeça. Estou investigando o suposto carro que pode ter provocado o acidente. Há relatos contraditórios, mas estou cruzando dados antigos com depoimentos recentes. Arthur fechou os olhos, tentando controlar a impaciência. Continue. Não me importa o tempo que leve, mas eu quero respostas. Sim, senhor. Também estou tentando localizar outras pessoas que trabalhavam no orfanato durante a época em que Rui chegou. Qualquer detalhe pode ser crucial. Após desligar, Arthur decidiu que precisava redirecionar sua atenção. Ele desceu até o jardim e, como quem não queria nada, se aproximou de Rui. Está ficando bonito aqui, Rui. Suas mãos têm talento para isso. Rui sorriu, colocando uma pequena pá de lado. Obrigado. Senhor Vasconcelos, tento fazer o meu melhor.
Arthur o observou em silêncio por um momento. Depois perguntou casualmente: Rui, já pensou em trabalhar em algo além da jardinagem? O jovem franziu a testa, claramente surpreso pela pergunta. Nunca pensei nisso. Eu gosto do que faço. Por quê? Só uma curiosidade. Acho que você tem potencial para muitas coisas. Rui deu um sorriso tímido, mas parecia não saber como responder. Arthur percebeu que estava forçando a conversa e decidiu mudar de assunto. Vou dar um passeio pela propriedade. Se precisar de algo, me avise. Certo, senhor. Enquanto caminhava pelo terreno, Arthur não conseguia afastar a sensação de que estava chegando a algum lugar, mesmo que ainda não soubesse exatamente onde. Algo em Rui parecia mais do que familiar, e ele estava determinado a descobrir o que era. Mais tarde, naquela tarde, Arthur recebeu um envelope que o detetive Mendonça enviara com urgência. Dentro havia algumas cópias de registros do orfanato, incluindo a ficha de entrada de Rui. Arthur sentou-se em seu escritório, analisando cada detalhe. Um ponto chamou sua atenção. A data em que Rui foi encontrado era exatamente uma semana após o acidente de carro. Ele releu o relatório várias vezes. Buscando algo mais, havia também uma descrição detalhada das roupas que Rui usava ao chegar ao orfanato. Arthur reconheceu uma informação importante. O casaco descrito no relatório era idêntico a um que Diogo usava frequentemente. Não pode ser coincidência, murmurou para si mesmo, mas ele sabia que precisava de algo mais sólido do que descrições e memórias. Arthur decidiu agir. Naquela noite, chamou Rui para uma conversa mais pessoal. Rui, você tem 1 minuto. Claro, senhor. Arthur conduziu Rui até a biblioteca, onde a atmosfera era mais acolhedora. Ele puxou uma cadeira e fez um gesto para que o jovem se sentasse. Quero te perguntar algo que talvez soe estranho. Mas é importante para mim. Rui pareceu intrigado, mas assentiu. Pergunte. Se você tivesse a oportunidade de descobrir mais sobre seu passado, você aproveitaria? Rui hesitou. Seus olhos vagaram pela sala, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, tenho medo do que posso descobrir. Arthur se inclinou ligeiramente para a frente, buscando transmitir seriedade. Às vezes, o desconhecido é menos assustador do que a verdade, Rui. Mas viver sem respostas pode ser um peso ainda maior. Rui suspirou, parecendo ponderar as palavras de Arthur. Acho que nunca pensei muito nisso. É como se aceitar o que sou fosse mais fácil do que buscar algo que pode não existir. E se eu pudesse te ajudar? Perguntou Arthur diretamente. Rui o encarou, claramente surpreso. Me ajudar? Por quê? Porque vejo algo em você, Rui. Algo que não consigo ignorar. O jovem franziu a testa, visivelmente desconfiado. O que exatamente o senhor quer dizer? Arthur sabia que tinha ido longe demais. Ele não podia revelar suas suspeitas sem mais evidências concretas. Quero dizer que você merece saber quem realmente é, se isso for algo que te interessa. Rui relaxou ligeiramente, mas ainda parecia cauteloso. Vou pensar nisso, senhor. Arthur assentiu, deixando o assunto morrer ali. Mas, por dentro, ele estava cada vez mais convicto de que Rui era Diogo. A semelhança física, as coincidências de tempo, e até mesmo a forma como o jovem falava e se movia. Tudo parecia apontar para essa conclusão, depois que Rui deixou a biblioteca. Arthur pegou novamente o caderno de desenhos de Diogo. Uma página em particular chamou sua atenção. Um desenho de uma bicicleta, com a assinatura DV, no canto inferior. Ele se lembrou de como Diogo sempre assinava suas criações dessa forma. Ele precisava de mais respostas, e estava disposto a ir até o fim para obtê-las. A noite caiu sobre a mansão em Sintra, trazendo com ela um ar de inquietação. Arthur permanecia acordado, analisando novamente os documentos enviados por Mendonça. O detalhe das roupas que Rui usava ao chegar no orfanato não saía de sua cabeça. Ele sabia que precisava de mais respostas. Mas para isso, teria que confrontar fantasmas do passado. Seu irmão, Domingos Vasconcelos, era uma figura que ele evitava ao máximo. Apesar de serem irmãos, a relação deles sempre foi marcada por uma rivalidade que ia além do normal. Domingos era ambicioso, invejoso e, em muitos momentos, havia tentado tomar para si o controle dos negócios da família. Depois do acidente,
Domingos parecia ter recuado em suas intrigas, mas Arthur sabia que ele nunca agia sem segundas intenções. Na manhã seguinte, Arthur ligou para Domingos e o convidou para um jantar na mansão. Você e eu precisamos conversar, disse Arthur de forma direta. Sobre o quê? Perguntou Domingos. A desconfiança evidente na voz. Coisas do passado. Nada com o que se preocupar. Houve uma pausa antes de Domingos responder. Estarei aí às 8. Arthur desligou o telefone, sentindo o estômago revirar. Ele não sabia como Domingos reagiria, mas precisava ver sua reação ao mencionar Rui e o acidente. Enquanto isso, Rui trabalhava no jardim como de costume, mas algo em sua expressão indicava que ele estava pensativo. As conversas recentes com Arthur haviam plantado uma semente de dúvida em sua mente. Ele se pegava imaginando como seria saber mais sobre seu passado, mas também sentia medo de abrir feridas que preferia manter fechadas. No final da tarde, Arthur chamou Rui para uma breve conversa. Rui, você pode me ajudar com algo esta noite? Claro, Sr. Vasconcelos. O que precisa? Meu irmão virá para o jantar e gostaria que você ficasse por perto, ajudando com os preparativos. Rui assentiu, embora parecesse confuso. Sem problema. Quando a noite chegou, Domingos apareceu na mansão. Ele estava vestido de forma impecável, como sempre, mas seu olhar carregava aquele ar de superioridade que Arthur conhecia bem. Que surpresa me convidar para jantar, Arthur. Faz tempo que não sou recebido aqui. Algumas coisas do passado merecem ser revisitadas, respondeu Arthur. Com um tom controlado, os dois se sentaram na sala de jantar, enquanto os empregados serviam vinho. Rui entrou no ambiente carregando uma bandeja, e por um instante, Domingos pareceu hesitar ao olhar para ele. Quem é esse? Perguntou Domingos, tentando soar casual. Este é Rui, meu novo jardineiro, respondeu Arthur. Observando atentamente a reação do irmão, Domingos olhou para Rui novamente, com um olhar avaliador que deixou o jovem desconfortável. Você me lembra alguém? Comentou Domingos, mas logo desviou o olhar e voltou sua atenção para Arthur. Então, sobre o que quer falar? Arthur deu um gole no vinho antes de responder. O acidente de Diogo. Domingos parou com a taça a meio caminho da boca, claramente pego de surpresa. Por que trazer isso à tona agora? Achei que você tinha aceitado o que aconteceu. Eu aceitei a perda, mas nunca aceitei as perguntas sem respostas. E, recentemente, algumas coisas vieram à tona que me fizeram pensar novamente. Domingos forçou um sorriso, mas Arthur percebeu o desconforto em seus olhos. Que tipo de coisas? Detalhes que passaram despercebidos na época. Por exemplo, o fato de que o carro sofreu um impacto antes do acidente. Domingos pousou a taça com força na mesa. Isso já foi investigado, Arthur. Você está cavando um buraco onde não há nada. Arthur manteve a calma, mas não deixou de pressionar. Talvez, mas e se houver algo que não foi dito? Algo que alguém quis esconder? Domingos se inclinou para a frente, seu tom ficando mais agressivo. Você está insinuando que eu sei de algo. Estou perguntando se você sabe, respondeu Arthur. Olhando diretamente nos olhos do irmão, a tensão na sala era palpável. Rui, que estava no canto organizando discretamente os pratos, sentiu o clima pesar. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas algo na conversa o deixou inquieto. Domingos riu, mas era um riso forçado. Você sempre gostou de teorias. Arthur, talvez isso explique por que está tão obcecado por esse garoto do jardim. Arthur franziu a testa. O que quer dizer com isso? Domingos apontou para Rui com a cabeça. Está claro que você o contratou porque ele te lembra Diogo. É patético, na verdade. Rui ficou imóvel, chocado por ser mencionado na conversa. Ele olhou para Arthur, esperando por alguma explicação, mas o milionário permaneceu firme. Talvez ele me lembre, Domingos. Talvez porque a semelhança é inegável. Domingos pareceu hesitar novamente, mas logo recuperou a compostura. Você está se iludindo. É só isso. Não projete suas fantasias nesse pobre rapaz. Arthur sabia que não conseguiria extrair mais nada do irmão naquela noite. Mas a forma como Domingos reagiu foi suficiente para levantar mais suspeitas. Ele despediu o irmão com um aperto de mão frio e observou enquanto Domingos saía, entrando em seu carro com uma expressão séria, depois que Domingos foi embora. Rui aproximou-se de Arthur. Sr. Vasconcelos,
Posso perguntar algo? Claro, Rui. Por que seu irmão disse aquilo sobre eu parecer com o seu filho? Arthur suspirou, percebendo que havia chegado a um ponto em que precisaria ser mais honesto com o jovem. Rui, você é a imagem viva de Diogo, meu filho. E isso é algo que não posso ignorar. Rui pareceu absorver as palavras com dificuldade, mas não respondeu de imediato. Ele apenas assentiu, antes de sair da sala em silêncio. Arthur sabia que aquela noite havia mudado tudo. Domingos estava escondendo algo, e Rui agora estava ciente de que havia mais em jogo do que ele imaginava. Na manhã seguinte ao jantar com Domingos, Arthur acordou com um sentimento de urgência que não conseguia ignorar. O comportamento evasivo do irmão na noite anterior confirmou suas suspeitas. Domingos sabia mais sobre o acidente de Diogo do que estava disposto a admitir. O que restava agora era descobrir até onde iam os segredos de Domingos e como eles se conectavam a Rui. Enquanto Arthur tomava seu café na varanda, Rui passava pelo jardim, mas dessa vez parecia mais introspectivo. A conversa da noite anterior claramente o afetara. Ele evitava o olhar de Arthur, mantendo-se focado em suas tarefas. Arthur decidiu dar um pouco de espaço ao jovem. Sabia que precisava ser cuidadoso para não assustá-lo. Pouco depois, Arthur recebeu uma ligação de Mendonça. Senhor Vasconcelos, tenho algumas novidades importantes. Arthur colocou o telefone no viva-voz e se sentou, ansioso pelo que estava prestes a ouvir. Fale. Consegui confirmar que o carro visto próximo ao local do acidente era um sedã preto registrado no nome de uma empresa que tinha ligação com Domingos Vasconcelos na época. Arthur sentiu um frio na espinha. Você tem certeza disso? Sim, senhor. O registro desapareceu dos arquivos oficiais logo depois do acidente, mas consegui rastrear algumas evidências nos documentos antigos da empresa. Parece que alguém tentou encobrir o envolvimento do veículo. Arthur passou a mão pelo rosto. Processando a informação, ele sempre soube que Domingos tinha ambição, mas orquestrar algo tão cruel para tomar o controle da família parecia impensável. Até agora, e sobre Rui, alguma nova informação sobre a ligação dele com o acidente. Ainda não há provas conclusivas, mas o que sabemos até agora é que ele foi encontrado muito perto do local onde o sedã preto foi visto pela última vez. É uma coincidência grande demais para ignorar. Arthur agradeceu ao detetive e desligou o telefone. O peso das revelações era esmagador, mas ele não podia parar agora. Decidiu confrontar Domingos diretamente. Naquela tarde, Arthur ligou para o irmão e pediu que viesse à mansão novamente. Desta vez, Domingos hesitou. De novo, não acha que já discutimos o bastante ontem? Não. Domingos, agora eu quero respostas. Estarei te esperando. Antes mesmo de Domingos chegar, Arthur decidiu preparar o terreno. Chamou Rui para uma conversa mais longa, disposto a compartilhar mais do que havia evitado até agora. Rui, preciso que você sente comigo por alguns minutos. É importante. O jovem parecia relutante, mas aceitou. Os dois se acomodaram na biblioteca e Arthur começou a falar. Você já sabe que mencionei meu filho, Diogo, algumas vezes. Quero te contar um pouco mais sobre ele. Rui permaneceu em silêncio, claramente desconfortável, mas atento. Diogo era tudo para mim. Perdê-lo foi como perder uma parte de mim mesmo. Desde então, vivi com a dor e a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela estrada. Agora, você aparece, e a semelhança entre vocês é impossível de ignorar. Rui franziu a testa, mas não disse nada. Arthur continuou. Recentemente descobri que o acidente de Diogo pode não ter sido um acidente. E acredito que você possa estar conectado a isso de uma forma que ainda não entendemos. Rui finalmente quebrou o silêncio. Senhor Vasconcelos, está dizendo que acha que eu sou seu filho? Arthur assentiu. Sua expressão séria. Sim, Rui, é isso que estou dizendo. Não posso afirmar com certeza ainda, mas as coincidências são fortes demais para serem ignoradas. Rui inclinou-se para trás, passando as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Isso é, muita coisa para processar. Eu nunca soube nada sobre minha infância. Mas eu não sei o que pensar sobre isso. Eu entendo, Rui, e não espero que você aceite tudo imediatamente, mas quero que saiba que farei tudo ao meu alcance para descobrir a verdade, antes que pudessem continuar. O som de um carro chegando anunciou a chegada de Domingos. Arthur levantou-se imediatamente. Por favor,
Fique por perto, Rui. Isso pode ser importante para você também. Rui hesitou, mas concordou. Domingos entrou na mansão com sua habitual expressão confiante, mas o ar pesado da casa parecia deixá-lo inquieto. O que é tão urgente agora, Arthur? Perguntou claramente irritado. Arthur o conduziu até o escritório. Fechando a porta atrás deles. Chega de rodeios, Domingos. Quero saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Já disse tudo o que sei. Não foi o suficiente. Não, não foi. Porque agora eu sei que um carro registrado na sua empresa foi visto perto do local do acidente. Domingos congelou por um instante. Mas logo tentou disfarçar. Isso não prova nada. Muitos carros passam por aquela estrada. Arthur deu um passo à frente, sua voz firme. Você sabia que eu nunca ia parar de procurar, não é? Você sabia que um dia eu descobriria. Domingos desviou o olhar, mas o silêncio foi o suficiente para confirmar as suspeitas de Arthur. O que você fez, Domingos? Perguntou Arthur, a voz carregada de dor e raiva. Eu não tive escolha, respondeu Domingos, finalmente cedendo. Eu não queria que as coisas saíssem do controle. Era para ser apenas uma ameaça, para te forçar a me ceder parte dos negócios. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma ameaça. Você destruiu minha vida. E o que aconteceu com Diogo? Domingos balançou a cabeça, tentando justificar seus atos. Eu não sei. Depois do acidente, eu fugi. Não sabia que ele não tinha morrido até você começar a cavar essa história de novo. Arthur perdeu o controle e agarrou o colarinho de Domingos. Moa, se ele estiver vivo, eu vou encontrá-lo. E você vai pagar por cada segundo que me fez acreditar que o perdi. Rui, que havia escutado parte da conversa do lado de fora, entrou no escritório, visivelmente confuso. Então é verdade, meu passado está ligado a isso. Arthur soltou Domingos e virou-se para Rui. É o que estou tentando descobrir, Rui. Mas uma coisa é certa. A verdade está mais próxima do que nunca. A confissão de Domingos pairava sobre o ambiente como uma sombra densa, tornando a atmosfera na mansão quase irrespirável. Arthur, agora consumido por uma mistura de raiva e desespero, observava o irmão com olhos que pareciam atravessá-lo. Rui, por sua vez, mantinha-se à porta, sem saber se deveria avançar ou recuar diante do que acabara de ouvir. Você brincou com a vida do meu filho, Domingos, disse Arthur, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Como teve coragem? Domingos tentou se justificar, embora cada palavra parecesse tornar a situação ainda mais insuportável. Eu nunca quis que as coisas fossem tão longe, Arthur. Foi um plano, impensado. Eu só queria ganhar espaço nos negócios. Não imaginei que o carro fosse capotar ou que Diogo fosse desaparecer. Não imaginou. Arthur avançou, seus punhos cerrados. Você destruiu minha família por causa de ganância. Domingos recuou, mas manteve a compostura. Você nunca me deu espaço, Arthur. Sempre foi você, o herdeiro perfeito, o favorito de papai. Eu estava cansado de viver na sua sombra. Antes que Arthur pudesse responder, Rui deu um passo à frente, interrompendo a discussão. Então, o que isso significa? Sua voz era baixa, mas tremia levemente. Eu sou o seu filho, Sr. Vasconcelos. Arthur se virou para Rui, sua expressão suavizando instantaneamente. Ele queria dar uma resposta definitiva, mas ainda faltavam as provas que confirmassem tudo. Rui, eu ainda não sei com certeza, mas as evidências estão se acumulando. E tudo aponta para isso. Rui desviou o olhar, claramente abalado. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente, mas era difícil processá-las. Ele cresceu acreditando que não tinha família, que era apenas mais um entre tantas crianças esquecidas em um orfanato. Agora, tudo isso estava sendo posto em dúvida. Você nunca me procurou? Perguntou Rui, sua voz carregada de mágoa. Arthur sentiu o peso da pergunta, como se ela tivesse perfurado diretamente seu coração. Eu procurei, Rui. Eu procurei por anos. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas o que aconteceu foi... Ele lançou um olhar fulminante para Domingos. Foi orquestrado para me fazer acreditar que você estava morto? O silêncio que se seguiu foi interrompido por um suspiro nervoso de Domingos. Chega disso. Eu disse tudo o que tinha para dizer. Se quiser me culpar, vá em frente.
Mas não espere que eu fique aqui para assistir sua redescoberta de família. Antes que Domingos pudesse sair, Arthur agarrou seu braço. Você não vai a lugar nenhum. Não até eu decidir o que fazer com você. Rui interveio, sua expressão firme. Senhor Vasconcelos, com todo o respeito, acho que agora preciso de um tempo. Rui. Arthur começou, mas o jovem levantou a mão, indicando que precisava se afastar. É muita coisa, eu. Preciso pensar. Sem esperar por uma resposta, Rui saiu do escritório, deixando Arthur e Domingos sozinhos. Arthur soltou o braço do irmão e apontou para a cadeira. Sente-se. A conversa ainda não acabou. Domingos relutou, mas obedeceu. O que mais você quer? Já disse tudo o que sei. Não. Domingos, você só contou o que foi forçado a confessar. Quero saber de tudo. Desde o começo. Domingos bufou, mas começou a falar, talvez percebendo que não tinha mais para onde fugir. Eu sabia que você jamais me daria espaço nos negócios enquanto tivesse Diogo. Ele era seu herdeiro perfeito. E você estava tão cego por essa ideia que nem percebia que eu também tinha capacidade. Quando aquele acidente aconteceu, vi uma oportunidade. Arthur apertou os punhos com força, contendo a vontade de explodir. Continue. Contratei um homem para interceptar o carro e te enviar uma mensagem. Não era para o carro capotar. Mas aconteceu. Quando soube que Diogo havia sumido, fiquei assustado. Pensei que ele estivesse morto, assim como você. Foi aí que decidi encobrir meu envolvimento. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar as palavras de Domingos. Finalmente, ele disse: Você não sabe o que é viver 20 anos sem saber se seu filho está vivo ou morto. Você destruiu tudo o que eu tinha. Domingos. Tudo. Domingos evitou o olhar do irmão, mas não havia arrependimento em sua expressão, apenas resignação. Depois de alguns minutos de silêncio, Arthur finalmente se levantou. Saia daqui, não quero ver seu rosto novamente. Domingos hesitou, mas ao ver a determinação nos olhos de Arthur, ele se levantou e saiu do escritório. Arthur permaneceu ali, imóvel, até ouvir o som da porta da frente se fechando. Ele sabia que Domingos havia destruído o que restava da confiança entre eles. Mas agora sua prioridade era outra. Rui. Mais tarde naquela noite, Arthur encontrou Rui sentado na varanda da mansão. Olhando para o céu estrelado, o jovem parecia perdido em pensamentos. Rui, posso sentar? Perguntou Arthur, aproximando-se devagar. Rui deu de ombros, sem olhar diretamente para ele. Claro. Arthur sentou-se ao lado dele, deixando o silêncio falar por alguns instantes. Eu sei que isso é difícil para você. Para mim também é, mas quero que saiba que, independente do que aconteça, estou aqui para te ajudar a encontrar as respostas que você merece. Rui finalmente olhou para Arthur, seus olhos refletindo uma mistura de dor e confusão. Se eu for mesmo seu filho, o que isso significa? Arthur respirou fundo antes de responder. Significa que temos uma chance de começar de novo. Os dois permaneceram ali por um longo tempo, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A verdade ainda estava emergindo, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Os dias seguintes à confissão de Domingos trouxeram uma calmaria incômoda à mansão. Apesar do silêncio, as emoções de Arthur e Rui estavam longe de estarem resolvidas. Ambos caminhavam como se pisassem em gelo fino, buscando entender seus lugares na nova dinâmica que lentamente se formava. Arthur passava horas no escritório, revisando os documentos do detetive Mendonça, enquanto Rui se mantinha ocupado no jardim, claramente evitando conversas mais profundas. No entanto, Arthur sabia que não podia deixar o jovem se distanciar por medo ou confusão. Ele precisava reconstruir a ponte entre eles, mesmo que a verdade ainda não estivesse totalmente confirmada. Naquela manhã, Arthur decidiu dar o primeiro passo. Ele desceu até o jardim e encontrou Rui podando uma fileira de arbustos. O jovem estava tão concentrado que não percebeu a presença de Arthur até ouvir a voz grave chamando seu nome. Rui, bom dia. Rui ergueu os olhos rapidamente, mas seu sorriso era hesitante. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Você tem um momento. Pensei em mostrar algo para você. Rui colocou as ferramentas de lado, limpando as mãos na calça. Claro. Arthur o conduziu para dentro da mansão, até uma sala que ele raramente abria. Quando a porta se abriu,
revelou um ambiente repleto de lembranças, fotos emolduradas, brinquedos e até roupas infantis cuidadosamente guardadas em um armário de vidro. Este era o quarto de Diogo, disse Arthur, sua voz carregada de emoção. Depois que ele desapareceu, eu não tive coragem de mudar nada aqui. Rui entrou devagar, olhando ao redor com um misto de curiosidade e desconforto. Havia algo familiar no ambiente, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Arthur caminhou até uma estante e pegou um álbum de fotos. Ele o abriu, revelando imagens de Diogo em diferentes momentos de sua curta vida. Este era ele, disse Arthur, mostrando uma foto de Diogo sorrindo ao lado de um cachorrinho. Rui aproximou-se, olhando atentamente para a imagem. Algo naquela foto despertou um lampejo de memória, mas antes que ele pudesse entender, desapareceu. Ele era muito parecido comigo, disse Rui, quebrando o silêncio. Arthur assentiu. Não é só a aparência, Rui. É o jeito como você fala, como anda. Até o seu sorriso é igual ao dele. Rui desviou o olhar, lutando para processar as palavras de Arthur. Senhor Vasconcelos, se eu realmente for o seu filho. O que acontece agora? Agora nós descobrimos toda a verdade, respondeu Arthur com determinação. E depois, construímos algo novo. Antes que a conversa pudesse continuar, a campainha da mansão tocou. Era o detetive Mendonça, que chegara pessoalmente para trazer mais informações sobre a investigação. Senhor Vasconcelos, Rui, cumprimentou o detetive, acenando para ambos. Tenho novidades que podem esclarecer algumas coisas. Eles se dirigiram ao escritório, onde Mendonça abriu sua pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Consegui localizar uma mulher que trabalhava no orfanato na época em que Rui chegou lá. Ela se lembrou de detalhes que não estavam registrados nos relatórios oficiais. Arthur inclinou-se para a frente, atento. O que ela disse? Ela se lembrou que o menino chegou ao orfanato usando um casaco que parecia muito caro, algo que não combinava com a história de ser encontrado por agricultores. Além disso, o garoto estava muito assustado e repetia o nome papai várias vezes, como se estivesse esperando que alguém viesse buscá-lo. Rui ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Isso confirma que ele pode ser Diogo? Perguntou Arthur, sua voz carregada de esperança. Ainda não, mas estamos chegando perto. Quero fazer um teste de DNA para eliminar qualquer dúvida. Já providenciei o kit, caso ambos concordem. Arthur olhou para Rui, que parecia hesitante. Rui, eu sei que isso é muito para você, mas esse teste pode trazer todas as respostas que buscamos. Rui respirou fundo, claramente lutando contra uma enxurrada de emoções. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem, vamos fazer o teste. O procedimento foi rápido e simples. Depois de colherem as amostras, Mendonça prometeu que os resultados chegariam em poucos dias. Enquanto isso, sugiro que vocês dois aproveitem para conversar mais, independentemente do que o teste revelar. Parece que há uma conexão genuína entre vocês. Arthur acompanhou o detetive até a porta e, ao retornar, encontrou Rui sentado no sofá do escritório, com o olhar perdido. Está tudo bem? Perguntou Arthur, sentando-se ao lado dele. Rui deu de ombros, tentando esconder a confusão interna. Eu não sei o que sentir. Passei minha vida inteira achando que não tinha família. Agora, pode ser que eu tenha um pai, mas também toda essa bagunça envolvendo o passado. Arthur colocou a mão no ombro de Rui, um gesto que parecia tão natural quanto necessário. Rui, eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso prometer que, daqui para frente, farei tudo para compensar o tempo perdido. Os dois permaneceram em silêncio por um momento. Um silêncio que parecia mais reconfortante do que desconfortável. Aos poucos, Rui começou a sentir que talvez estivesse encontrando um lar, algo que ele nunca soube como era naquela noite. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Rui parou em frente ao quarto de Diogo. Ele entrou e se aproximou da estante de livros, passando os dedos pelas capas empoeiradas. Em um canto, encontrou um diário infantil. Quando abriu, viu rabiscos e palavras simples, mas algo chamou sua atenção. O nome Papai estava escrito em letras grandes em uma das páginas. Por um breve instante,
Uma memória vaga piscou em sua mente. Uma figura masculina chamando-o para brincar no jardim. O rosto era nebuloso, mas o tom de voz era acolhedor. Rui fechou o diário, segurando-o com força contra o peito. Talvez, apenas talvez, ele estivesse mais perto de descobrir quem realmente era. O clima na mansão havia mudado. O ar parecia carregado de expectativas, enquanto os dias se arrastavam na espera pelos resultados do teste de DNA. Arthur tentava se manter ocupado, mas a ansiedade era quase palpável. Rui, por outro lado, parecia cada vez mais introspectivo, como se estivesse revivendo uma vida que nunca soubera ter. Naquela manhã, Arthur estava no escritório revisando documentos, mas sua mente vagava. Ele não parava de pensar em como tudo mudaria se o teste confirmasse o que ele acreditava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Mendonça. Senhor Vasconcelos, preciso vê-lo. Tenho informações importantes. Venha imediatamente, respondeu Arthur, sem hesitar. Menos de 1 hora depois, Mendonça chegou à mansão. Ele trazia uma pasta cheia de documentos e um olhar sério. Arthur o recebeu na biblioteca, fechando a porta para garantir privacidade. Rui, que passava pelo corredor, percebeu o movimento e hesitou por um momento antes de decidir entrar também. Rui, é bom que esteja aqui, disse Mendonça olhando para o jovem. O que tenho a dizer envolve ambos. Rui sentou-se, enquanto Arthur permaneceu de pé, inquieto. Então, o que descobriu? Perguntou Arthur, com a voz carregada de tensão. Mendonça abriu a pasta e tirou algumas fotos e papéis. Fiz uma investigação mais aprofundada sobre o carro envolvido no acidente. Descobri que ele foi vendido logo depois do incidente. Mas, antes disso, havia registros de manutenção que apontavam para danos consistentes com uma colisão. O proprietário na época era Domingos Vasconcelos. Arthur cerrou os punhos, sua raiva aumentando. Então é oficial. Domingos esteve envolvido. Sim, mas isso não é tudo. Mendonça pegou outro documento. Descobri que, depois do acidente, uma mulher chamada Joana Costa, que trabalhou para Domingos por anos, se afastou repentinamente, investiguei e descobri que ela pode ter sido a pessoa encarregada de levar Rui ao orfanato. Rui olhou para Mendonça, incrédulo. Você está dizendo que Domingos sabia onde eu estava o tempo todo? Mendonça assentiu. É uma possibilidade muito forte. Joana ainda mora em Sintra. Sugiro que vocês dois conversem com ela. Arthur se virou para Rui, sua expressão determinada. Rui, isso pode nos dar as respostas que estamos procurando. Está disposto a ir comigo? Rui hesitou, mas algo em sua expressão mudou. Era como se ele tivesse decidido que não podia mais fugir. No mesmo dia, Arthur e Rui foram até a casa de Joana. Era uma construção simples, localizada em um bairro tranquilo. Quando Joana abriu a porta e viu Arthur, sua expressão passou de surpresa a desconforto. Senhor Vasconcelos, não esperava vê-lo aqui. Precisamos conversar, Joana. É importante. Ela hesitou, mas abriu a porta, permitindo que eles entrassem. Rui manteve-se em silêncio, observando-a cuidadosamente. Sentaram-se na pequena sala, onde o ambiente era modesto, mas acolhedor. Arthur foi direto ao ponto. Joana, sabemos que você trabalhou para Domingos na época do acidente de Diogo. Sabemos também que você esteve envolvida em algo que ele tentou esconder. Joana ficou visivelmente nervosa. Eu não sei do que está falando. Não adianta mentir, disse Arthur, sua voz firme. Descobrimos que você levou uma criança ao orfanato em Lisboa. Essa criança pode ser meu filho. Os olhos de Joana arregalaram-se e ela baixou a cabeça. Eu não queria fazer aquilo, começou ela, a voz trêmula. Rui inclinou-se para a frente, sua paciência claramente chegando ao limite. Então você sabe quem eu sou? Joana olhou para Rui, seus olhos marejados. Sim, você é Diogo. As palavras pairaram no ar por um momento, enquanto Arthur e Rui tentavam processá-las. Joana começou a explicar, sua voz carregada de arrependimento. Domingos me forçou a fazer isso. Ele disse que se eu não o ajudasse, acabaria com a minha vida e a da minha família, depois do acidente. Ele percebeu que você estava vivo, mas sabia que não poderia levar você de volta. Então me mandou deixá-lo em um lugar onde ninguém o encontraria. Rui colocou as mãos no rosto, tentando absorver o impacto da revelação.
E você nunca pensou em contar a verdade? Perguntou Arthur, sua raiva evidente. Eu queria, mas tinha medo. Domingos é um homem perigoso. Ele sempre soube como manipular as pessoas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Finalmente, Arthur se levantou, sua expressão dura. Joana, você precisa contar isso às autoridades. O que Domingos fez não pode ficar impune. Joana assentiu lentamente. Eu farei isso. Estou cansada de viver com essa culpa. De volta à mansão. Rui estava visivelmente abalado. Ele caminhava de um lado para o outro na sala, enquanto Arthur o observava, tentando encontrar as palavras certas. Rui, sei que isso é muito para você, mas quero que saiba que estou aqui para te ajudar a enfrentar isso. Rui parou e olhou para Arthur, seus olhos refletindo uma mistura de dor e determinação. Eu ainda não sei como me sentir sobre tudo isso. Passei minha vida achando que não tinha ninguém, e agora descubro que minha família estava lá o tempo todo, mas foi tirada de mim. Arthur se aproximou, colocando uma mão firme no ombro de Rui. Vamos superar isso juntos. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que fazemos daqui para frente. Rui assentiu. Mas o peso da descoberta era evidente em seus olhos, enquanto Arthur pensava em como lidar com Domingos. Ele sabia que a batalha por justiça estava apenas começando. A revelação de Joana trouxe à tona uma verdade que Arthur e Rui há muito buscavam, mas que agora parecia ainda mais dolorosa. Rui era de fato Diogo, o filho perdido de Arthur, arrancado de sua vida por um plano cruel de Domingos. Enquanto a confirmação trazia um certo alívio, também carregava uma nova carga de emoções, raiva, mágoa e um senso de injustiça que não podiam ser ignorados. Na manhã seguinte, Arthur decidiu levar Rui para um lugar que há anos ele evitava, o local do acidente. O objetivo era duplo. Por um lado, Arthur queria revisitar o lugar com os olhos do presente, buscando algo que talvez tivesse passado despercebido. Por outro, ele queria dar a Rui a oportunidade de confrontar um pedaço de seu passado. Eles dirigiram em silêncio. O clima no carro pesado. Rui, sentado no banco do passageiro, olhava pela janela, absorvendo a paisagem enquanto sua mente fervilhava. Ele havia passado noites sem dormir, tentando juntar as peças de sua identidade. Apesar de todas as revelações, ainda parecia surreal ser chamado de Diogo. Por que estamos indo lá? Perguntou Rui finalmente, quebrando o silêncio. Porque você merece saber de tudo, Rui. Arthur fez uma pausa. Ou melhor, Diogo. Rui estremeceu ao ouvir o nome. Ainda não parecia certo, mas ele assentiu lentamente quando chegaram ao local. A visão era ao mesmo tempo familiar e estranha para Arthur. A estrada sinuosa, ladeada por árvores densas, parecia quase intocada pelo tempo. O local do acidente, marcado por uma curva traiçoeira, tinha uma aura sombria que imediatamente trouxe de volta lembranças dolorosas. Foi aqui, disse Arthur, parando o carro e apontando para a curva. Foi aqui que tudo mudou. Rui saiu do carro, olhando ao redor. Ele tentou buscar em sua mente alguma memória, alguma sensação que pudesse confirmar o que Arthur dizia, mas o lugar parecia vazio, apenas um pedaço de estrada como qualquer outro. Eu não lembro de nada, disse Rui, sua voz carregada de frustração. Não espero que você se lembre imediatamente, respondeu Arthur, mas quero que saiba o que aconteceu aqui. Arthur começou a descrever o dia fatídico. Ele contou como estava dirigindo com Diogo no banco de trás, a caminho de uma viagem que planejavam há meses. Como tudo parecia normal até que um carro surgiu de repente, forçando-os a sair da estrada. Eu lembro do impacto, continuou Arthur, sua voz ficando mais grave. O carro capotou e tudo ficou escuro quando acordei. O carro estava em chamas. Eu tentei te alcançar, mas você já não estava lá. Rui olhou para Arthur, sentindo a dor crua em suas palavras. Pela primeira vez, ele começou a imaginar como aquele dia deveria ter sido para o homem que agora sabia ser seu pai. Você nunca pensou que eu pudesse estar vivo? Perguntou Rui, sua voz quase um sussurro. Eu quis acreditar nisso por muito tempo. Procurei em todos os lugares, mas as evidências, ou a falta delas, me levaram a acreditar que eu tinha falhado em te salvar. Arthur se aproximou de Rui, sua expressão cheia de arrependimento. Se eu tivesse insistido mais, talvez tivesse te encontrado. Rui balançou a cabeça.
Não culpe a si mesmo. Você fez o que podia. O culpado aqui é Domingos. Arthur assentiu, mas o peso da culpa ainda pairava sobre ele. Enquanto os dois caminhavam pelo local, algo chamou a atenção de Rui, no meio das árvores. Ele viu uma placa velha e enferrujada, parcialmente coberta por folhas. Ele a puxou para fora, revelando que era um aviso de perigo sobre a curva. Parece que isso foi ignorado, comentou Rui, tentando aliviar a tensão. Arthur sorriu levemente, mas seu olhar permaneceu fixo no horizonte. Domingos tentou apagar tudo. Ele queria garantir que nunca descobríssemos a verdade. Rui encarou Arthur, finalmente perguntando o que o incomodava há dias. O que você vai fazer com ele? Arthur respirou fundo, sua expressão endurecendo. Ele vai pagar pelo que fez. Não só por mim, mas por você. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de um carro se aproximando. Arthur virou-se rapidamente, vendo que era Mendonça. Ele havia combinado de encontrar os dois ali para apresentar novas evidências. Encontrei algo que pode ser decisivo, disse o detetive, descendo do carro com uma pasta nas mãos. Ele abriu a pasta e mostrou uma foto antiga que havia encontrado em registros. Era de uma reunião da empresa de Domingos, tirada poucas semanas antes do acidente. Na foto, Domingos estava acompanhado de um homem que Mendonça identificou como o motorista do sedã preto. Este é Paulo Ferreira. Ele foi o responsável por interceptar o carro naquela noite. Estou tentando localizá-lo, mas até agora, ele desapareceu do mapa. Arthur olhou para a foto, o rosto marcado pela determinação. Vamos encontrá-lo. Ele é a peça que falta para desmontar toda a farsa de Domingos. Enquanto o sol começava a se pôr, Arthur e Rui permaneceram no local, cada um perdido em seus pensamentos. Para Rui, aquele lugar representava o início de uma vida cheia de incertezas. Para Arthur, era o símbolo de um pesadelo que finalmente parecia estar chegando ao fim. Isso não é o fim, Rui, disse Arthur, colocando a mão no ombro do jovem. É só o começo. Rui olhou para Arthur, e pela primeira vez desde que tudo começara, ele sentiu uma fagulha de esperança. Talvez com o tempo, ele pudesse não apenas aceitar sua verdadeira identidade, mas também construir algo novo com o homem que agora sabia ser seu pai. O retorno à mansão foi silencioso, mas carregado de reflexões. Arthur dirigia com os olhos fixos na estrada. Enquanto Rui, ao seu lado, encarava a paisagem pela janela, embora o peso das revelações ainda fosse grande, ambos sentiam que estavam mais perto de fechar um capítulo sombrio de suas vidas. No entanto, ao chegarem à mansão, foram recebidos com uma surpresa inesperada. Um dos seguranças da propriedade veio apressado ao encontro de Arthur. Senhor Vasconcelos, desculpe interromper, mas seu irmão Domingos está aqui. Ele disse que precisa falar com o senhor. Arthur trocou um olhar rápido com Rui antes de responder, sua expressão endurecendo. Onde ele está? Na sala de estar, senhor. Ele parecia aflito. Certo, eu cuido disso. Arthur fez um sinal para que Rui esperasse, mas o jovem balançou a cabeça. Se isso tem a ver comigo, eu também quero ouvir. Arthur hesitou por um momento, mas acabou concordando. Ao entrarem na sala de estar, encontraram Domingos sentado em uma poltrona, com um copo de uísque na mão. Sua postura era menos altiva do que o normal, e havia algo em seu semblante que parecia indicar preocupação. Arthur. Domingos levantou-se lentamente, seu olhar desviando para Rui antes de voltar para o irmão. Precisamos conversar. Não há mais nada a dizer, Domingos, respondeu Arthur, cruzando os braços. Você já confessou o suficiente. Não, você não entende. Domingos passou a mão pelos cabelos, claramente agitado. Há mais do que você sabe. Arthur estreitou os olhos, aproximando-se um pouco mais. Então fale, e é bom que seja algo que valha a pena ouvir. Domingos respirou fundo, tomando outro gole do uísque antes de começar. Paulo Ferreira, o homem que contratei para interceptar seu carro. Ele está de volta e está ameaçando expor tudo. Rui deu um passo à frente, sua expressão cheia de indignação. E por que isso nos interessa? Você deveria estar mais preocupado em enfrentar as consequências do que fez. Você não entende, garoto, respondeu Domingos com um tom quase desesperado. Se Paulo falar, ele não vai apenas me incriminar. Ele sabe mais do que eu queria. Coisas que podem complicar ainda mais toda essa situação. Arthur cruzou os braços, mantendo-se firme. Que tipo de coisas?
Domingos hesitou. Como se estivesse pesando as consequências de revelar a verdade, finalmente ele disse: E Paulo não só levou o garoto para o orfanato, ele também ficou com algo que estava no carro naquele dia. Algo que pode mudar tudo. O que ele pegou? Pressionou Arthur. Um envelope com documentos. Eles estavam no porta-luvas. Eu não sei exatamente o que era, mas Paulo disse que aqueles papéis poderiam causar muitos problemas para todos nós. Arthur sentiu uma mistura de raiva e frustração crescendo dentro de si. Durante anos, ele havia procurado respostas, enquanto Domingos escondia tudo. Agora, ele precisava lidar com mais uma peça desse quebra-cabeça. Onde está Paulo agora? Perguntou Arthur, tentando manter a calma. Ele pediu para encontrá-lo em um galpão fora da cidade. Disse que quer dinheiro para manter a boca fechada. Rui balançou a cabeça, incrédulo. Você realmente acha que ele vai parar se conseguir o dinheiro? Pessoas como ele só querem mais. Domingos olhou para Rui com uma expressão amarga. E o que você sugere? Que o deixemos expor tudo. Você acha que isso vai te ajudar? Antes que Rui pudesse responder, Arthur interveio. Chega. Isso é entre mim e você. Domingos, não envolva mais ninguém. Domingos abriu a boca para protestar, mas Arthur o interrompeu novamente. Vou falar com Paulo, e vou resolver isso do meu jeito. Rui deu um passo à frente, sua expressão resoluta. Não sozinho, eu vou com você. Rui, isso pode ser perigoso, alertou Arthur. Perigoso? Rui o encarou, com os olhos brilhando de determinação. Minha vida foi arrancada de mim. Se isso tem a ver com o que aconteceu naquele dia, eu quero estar lá para descobrir. Arthur hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem, mas você segue minhas instruções. Naquela noite, Arthur e Rui dirigiram até o endereço fornecido por Domingos. O galpão ficava em uma área industrial abandonada, cercada por prédios em ruínas e iluminação precária. Quando chegaram, viram um carro estacionado do lado de fora. É aqui, disse Arthur. Desligando o motor, eles saíram do carro e entraram no galpão, onde encontraram Paulo Ferreira. Ele era um homem de meia idade, com uma expressão cansada, mas seus olhos ainda brilhavam com a malícia de alguém acostumado a viver no limite. Arthur Vasconcelos, finalmente nos encontramos, disse Paulo, com um sorriso frio. Corte as formalidades, respondeu Arthur, sua voz firme. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Paulo deu de ombros, como se estivesse se divertindo com a tensão no ar. Eu quero o que foi prometido. 100.000 euros. E ninguém mais saberá do que aconteceu. Arthur cruzou os braços, mantendo-se firme. E os documentos? Paulo apontou para uma pasta sobre a mesa. Estão aí. Tudo o que você precisa, Rui, que permanecia em silêncio. Observava a cena com atenção. Algo no comportamento de Paulo o incomodava. Ele parecia estar esperando por algo mais. Antes que Arthur pudesse pegar a pasta, Paulo deu um passo para trás, revelando um revólver preso à cintura. Só para garantir que você não tente ser esperto. Rui avançou instintivamente, colocando-se entre Arthur e Paulo. Não precisamos disso, disse Rui, tentando manter a calma. Você já tem o que quer. Vamos apenas acabar com isso. Paulo olhou para Rui, seu sorriso desaparecendo. Você, eu me lembro de você. O garoto do carro? Rui congelou. O quê? Eu te tirei do carro naquela noite. Você estava chorando, chamando pelo seu pai. Nunca vou esquecer aquele som. Arthur sentiu seu coração apertar ao ouvir aquilo. Rui, por outro lado, parecia paralisado, como se cada palavra de Paulo trouxesse de volta fragmentos de uma memória enterrada. Basta, Paulo, disse Arthur, sua voz carregada de emoção. Vamos acabar com isso agora. Paulo hesitou, mas finalmente entregou a pasta para Arthur. Agora vá, e não volte. Arthur pegou a pasta, mas sabia que aquilo estava longe de ser o fim. Enquanto ele e Rui saíam do galpão, um novo capítulo de verdades estava prestes a ser desvendado. O retorno à mansão foi tenso, com Arthur e Rui imersos em pensamentos enquanto o envelope com os documentos permanecia no banco de trás, como um símbolo silencioso de tudo o que haviam descoberto e ainda precisavam enfrentar. A noite estava pesada e a escuridão parecia refletir o peso emocional que ambos carregavam. Assim que chegaram, Arthur pegou o envelope e o levou diretamente para o escritório,
Rui o seguiu, inquieto, mas decidido a ficar ao lado do pai nessa nova fase de revelações. Quando Arthur abriu o envelope, encontrou uma pilha de papéis amarelados pelo tempo, alguns com letras borradas. Entre eles, havia um documento que imediatamente chamou sua atenção. Isso. Arthur parou, franzindo a testa enquanto lia. É um contrato de transferência de ações da empresa. Rui inclinou-se para ver mais de perto. O que isso significa? Significa que Domingos não apenas planejou o acidente, mas também tentou se beneficiar financeiramente com isso. Arthur passou a mão pelos cabelos, frustrado. Esse contrato transfere parte das minhas ações para ele. Provavelmente ele esperava que, com a minha morte, ele assumisse o controle total. Rui sentiu um nó na garganta. Era difícil acreditar no nível de traição que Domingos havia alcançado. Ele estava disposto a acabar com a própria família por isso. Arthur olhou para Rui, sua expressão endurecida. Domingos sempre foi ambicioso, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Esses documentos são a prova de tudo. Com isso, podemos acabar com ele de uma vez por todas, antes que pudessem discutir mais. O som de passos ecoou pelo corredor. Era Domingos, que entrou no escritório sem ser convidado, claramente ansioso. "O que você conseguiu com Paulo?" perguntou, seu tom autoritário mal disfarçando o nervosismo. Arthur ergueu o envelope, segurando-o com firmeza. "A verdade. Domingos. E agora, tenho tudo o que preciso para destruir você." Domingos congelou por um momento, mas logo recuperou sua postura habitual. "Não seja dramático, Arthur. Você não vai querer expor isso. Pense no impacto para a empresa, para a nossa família." Rui deu um passo à frente, encarando Domingos com olhos faiscando de raiva. "Família? Que tipo de família você destruiu? Domingos, você tirou meu pai de mim, fez com que eu crescesse sem saber quem eu era, e agora quer falar sobre família?" Domingos tentou responder, mas Rui não lhe deu espaço. "Você não tem ideia do que fez comigo. E se acha que vai sair impune, está muito enganado." Arthur colocou a mão no ombro de Rui, sinalizando para que ele recuasse. "Rui está certo. Domingos, você ultrapassou todos os limites, mas eu não vou te denunciar ainda." "O quê?" Domingos parecia confuso. "Então o que você quer?" "Quero que você limpe a bagunça que criou", respondeu Arthur, sua voz firme. "Você vai confessar às autoridades tudo o que fez, incluindo seu envolvimento no acidente. Se fizer isso, eu me certificarei de que os danos à nossa família e à empresa sejam minimizados. Caso contrário, eu mesmo cuidarei para que todos saibam a verdade." Domingos hesitou, o suor começando a lhe escorrer pela testa. Ele sabia que estava encurralado, mas sua expressão indicava que ainda tentava encontrar uma saída. "Isso é chantagem, Arthur." "Não, Domingos, isso é justiça." Arthur se inclinou levemente para a frente. "Você tem até amanhã para decidir." Domingos saiu sem dizer mais nada, deixando o ambiente carregado de tensão. Rui olhou para Arthur, claramente ainda indignado. "Você acha que ele vai confessar?" "Não sei, Rui, mas se ele não confessar, estarei pronto para agir." Na manhã seguinte, Arthur recebeu uma ligação de Mendonça. "Senhor Vasconcelos, Domingos foi visto saindo da cidade ontem à noite. Parece que ele está tentando fugir." Arthur apertou o telefone com força. "Alguma ideia de para onde ele foi?" "Ainda não, mas tenho pessoas rastreando-o. Sugiro que prepare os documentos para apresentá-los às autoridades, caso ele realmente tente escapar." Arthur desligou e sentiu uma onda de frustração. Domingos estava claramente disposto a tudo para evitar enfrentar as consequências. Rui entrou no escritório, percebendo a expressão preocupada de Arthur. "O que aconteceu?" Domingos fugiu. Rui ficou em silêncio por um momento, antes de dizer: "Isso não importa. Você tem os documentos. Pode entregá-los e garantir que ele pague pelo que fez." Arthur assentiu, mas ainda havia algo em seu olhar que indicava preocupação. "Rui, eu quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, minha prioridade agora é você. Quero recuperar o tempo perdido e ajudar você a encontrar seu lugar no mundo." Rui ficou tocado pelas palavras de Arthur, mas ainda havia uma dúvida que o incomodava. E se Domingos voltar a nos prejudicar? Arthur colocou a mão no ombro de Rui, olhando-o nos olhos. "Ele não terá mais poder sobre nós.
com esses documentos e com sua coragem de enfrentar tudo isso. Já o derrotamos. Naquele dia, Arthur começou a reunir todas as provas e se preparou para entregá-las às autoridades. Ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da situação. Rui, por sua vez, começou a olhar para o futuro com outros olhos. Ele não sabia exatamente o que o aguardava, mas ao lado de Arthur, sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Os dias seguintes foram intensos para Arthur e Rui. Após a revelação de que Domingos havia fugido, Arthur concentrou todas as suas energias em preparar as provas que incriminariam o irmão. Enquanto isso, Rui tentava processar as mudanças em sua vida, agora lidando com a realidade de ser Diogo, o filho que Arthur havia procurado por tanto tempo. O envelope com os documentos que Paulo Ferreira entregara era uma peça-chave. Nele, Arthur encontrara o contrato de transferência de ações e outros papéis que confirmavam o envolvimento de Domingos no acidente. Além disso, o detetive Mendonça continuava rastreando os movimentos de Domingos, determinado a não deixá-lo escapar. Naquela manhã, Arthur estava no escritório, revisando os papéis pela última vez, quando Mendonça ligou. Senhor Vasconcelos, tenho boas notícias. Conseguimos localizar Domingos. Ele está escondido em uma propriedade que pertence a um antigo associado dele, na região de Coimbra. E ele sabe que foi descoberto? Perguntou Arthur, com a voz firme. Ainda não, mas não sabemos quanto tempo ele vai ficar lá. Sugiro que agimos rápido. Arthur respirou fundo, sentindo a tensão aumentar. Ele sabia que essa era sua chance de confrontar Domingos e garantir que ele pagasse por tudo o que havia feito. Estou a caminho antes de sair. Arthur chamou Rui, que estava no jardim. Rui, encontrei Domingos. Vou até lá resolver isso. Rui olhou para Arthur, sua expressão séria. Eu vou com você. Arthur hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Tudo bem, mas você precisa me prometer que vai deixar eu lidar com ele. Prometo. O caminho até a propriedade foi silencioso. Arthur estava concentrado, enquanto Rui parecia estar imerso em pensamentos. Quando finalmente chegaram, encontraram Mendonça e sua equipe esperando do lado de fora. Ele está lá dentro, informou Mendonça, apontando para a casa. Até agora, nenhum movimento. Arthur assentiu e se dirigiu à entrada. Seguido por Rui e Mendonça, a propriedade era isolada, cercada por árvores altas e com um portão enferrujado que rangeu ao ser empurrado. Quando encontraram Domingos sentado na sala de estar, com uma garrafa de uísque ao seu lado. Ele parecia abatido, mas sua expressão rapidamente se transformou em desafio ao ver Arthur e Rui. Vejo que vieram me caçar, disse Domingos, com um sorriso cínico. Arthur cruzou os braços, mantendo o olhar fixo no irmão. Você sabia que isso ia acontecer, Domingos. Não há mais como fugir. Domingos riu, mas havia um tom amargo em sua voz. Fugir? Eu não tenho mais para onde ir, Arthur. Mas, antes que você me condene, lembre-se de que eu só fiz o que era necessário. Necessário. Rui avançou, sua raiva transparecendo. Você destruiu a vida do seu próprio sobrinho e da sua família por ganância, e agora quer justificar isso? Domingos olhou para Rui, com um brilho estranho nos olhos. Você, garoto, você não deveria estar aqui. Se as coisas tivessem saído como planejado, ninguém estaria falando sobre isso agora. Rui cerrou os punhos, mas Arthur o segurou pelo braço, impedindo que ele avançasse mais. Chega, Domingos, disse Arthur, sua voz carregada de firmeza. Você perdeu. Eu tenho as provas de tudo o que você fez. E agora vou entregá-las às autoridades. Domingos se levantou lentamente, olhando para Arthur com um misto de desprezo e resignação. Você pode me destruir, Arthur, mas isso não vai mudar nada. O passado não pode ser desfeito. Arthur se aproximou, seu rosto a poucos centímetros do de Domingos. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que você nunca mais machuque ninguém. Antes que Domingos pudesse responder, Mendonça entrou na sala com 2 policiais. Senhor Domingos Vasconcelos, o senhor está preso por suspeita de tentativa de homicídio, sequestro e fraude. Domingos riu baixinho, mas não resistiu enquanto era algemado. Ele lançou um último olhar para Arthur e Rui antes de ser levado para fora.
Boa sorte reconstruindo o que resta da sua família, Arthur. Quando Domingos foi levado embora, Rui deixou escapar um suspiro longo, como se todo o peso do mundo tivesse saído de seus ombros. Acabou? Perguntou Rui, ainda incerto. Arthur colocou a mão no ombro do filho, sua expressão suave. Sim, Rui. Acabou. De volta à mansão, Arthur e Rui finalmente tiveram um momento para refletir. Sentados na varanda, observavam o pôr do sol enquanto uma brisa leve passava pelos jardins. Você acha que pode voltar ao normal agora? Perguntou Rui, quebrando o silêncio. Não sei se normal é a palavra certa, respondeu Arthur, sorrindo de leve. Mas acho que podemos começar de novo. Rui olhou para Arthur, pela primeira vez sentindo que havia encontrado um lugar ao qual pertencia. Obrigado por não desistir de mim, Arthur sorriu, sentindo uma emoção genuína que não experimentava há muito tempo. Não, nunca desistiria de você, Diogo. A noite caiu, mas a escuridão agora parecia mais acolhedora do que ameaçadora. Finalmente, pai e filho podiam olhar para o futuro com esperança. Os dias que se seguiram à prisão de Domingos foram um misto de alívio e reflexão para Arthur e Rui, embora Domingos estivesse fora de cena. Os traumas do passado ainda pairavam como nuvens esparsas sobre suas cabeças. Havia, porém, uma sensação de recomeço, algo que Arthur valorizava profundamente. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu imaginar um futuro diferente. Naquela manhã, Arthur estava no jardim, onde Rui ajustava algumas flores recém-plantadas. Os dois começavam a se acostumar com a presença um do outro. Um processo lento, mas genuíno. Está ficando bonito por aqui, comentou Arthur, observando as fileiras de flores coloridas. Rui ergueu os olhos, sorrindo levemente. Tentei reorganizar as coisas. Achei que seria bom começar do zero. Arthur assentiu, compreendendo a metáfora implícita. Um bom começo. Rui hesitou por um momento antes de dizer. Ainda é estranho para mim, sabe? Pensar em você como... meu pai. Arthur se aproximou, sentando-se em um banco próximo. Eu entendo. Não espero que tudo volte ao normal de uma hora para outra. Mas estou aqui, Rui. E estarei sempre. Rui sorriu novamente. Mas havia algo mais em sua expressão. Uma dúvida que ele ainda não conseguira expressar. Eu também quero estar aqui. Acho que, pela primeira vez, sinto que tenho um lugar. Arthur sentiu o coração aquecer com aquelas palavras. Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era o detetive Mendonça. Senhor Vasconcelos, temos novidades sobre Paulo Ferreira. Ele concordou em cooperar com as autoridades em troca de redução de pena. Ele revelou mais detalhes sobre o plano de Domingos, incluindo informações sobre outros cúmplices. Arthur estreitou os olhos. Outros cúmplices? Sim, ele mencionou que havia uma terceira pessoa envolvida. Alguém que ajudou a encobrir o desaparecimento de Diogo. Estamos investigando isso agora. Arthur desligou, sentindo um novo peso se formar. Ele olhou para Rui, que observava à distância, claramente percebendo que algo estava errado. O que foi? Perguntou Rui, aproximando-se. Parece que há mais coisas escondidas do que imaginávamos, respondeu Arthur, pensativo. Havia outra pessoa envolvida no que aconteceu com você. Rui ficou em silêncio, mas seu rosto demonstrava a frustração de alguém que já havia enfrentado mistérios demais. Você acha que isso muda alguma coisa? Não sei, admitiu Arthur. Mas precisamos descobrir. Mais tarde naquele dia, Arthur e Rui foram à delegacia, onde Paulo Ferreira estava detido. O homem parecia mais cansado do que da última vez que o encontraram, como se o peso de suas ações finalmente estivesse se abatendo sobre ele. O que mais você sabe? Perguntou Arthur. Sem rodeios. Paulo suspirou, apoiando os braços sobre a mesa. Domingos não fez isso sozinho. Ele tinha ajuda. Alguém próximo a você, Arthur. Quem? Pressionou Arthur, sua voz firme. Não sei o nome, mas era uma mulher. Ela estava presente quando deixei o garoto no orfanato. Foi ela quem garantiu que tudo fosse encoberto. Rui franziu a testa, confuso. Uma mulher? Quem poderia ser? Paulo balançou a cabeça. Não sei mais do que isso. Só sei que ela estava envolvida. Arthur saiu da delegacia com mais perguntas do que respostas. Ele revisava mentalmente as pessoas que faziam parte de sua vida na época do acidente. Quem poderia ter traído sua confiança a esse ponto?
Naquela noite, enquanto revisava antigos álbuns de fotos e documentos, Arthur teve um estalo. Entre as imagens de festas e reuniões familiares, uma figura chamava sua atenção. Marta, a antiga governanta da família, ela trabalhara para os Vasconcelos por anos e tinha acesso a tudo na mansão. Marta, murmurou Arthur, enquanto Rui entrava no escritório. O que foi? Arthur mostrou a foto. Marta, ela era a governanta na época. Sempre esteve por perto, mas saiu abruptamente logo após o acidente. Rui franziu o senho, tentando conectar as peças. Você acha que ela pode ser a mulher que Paulo mencionou? É possível. Preciso encontrá-la para confirmar. Arthur ligou para Mendonça, que prometeu rastrear Marta o mais rápido possível. Enquanto esperavam, Rui começou a folhear o álbum de fotos, parando em uma imagem dele com Arthur no jardim, anos atrás. Eu era feliz. Não era? Perguntou Rui, sua voz carregada de melancolia. Arthur olhou para a foto, sentindo um aperto no peito. Você era, e eu prometo que vai ser de novo. No dia seguinte, Mendonça ligou com a localização de Marta. Ela vivia em uma cidade pequena no interior, onde trabalhava como cuidadora de idosos. Arthur e Rui decidiram ir até lá imediatamente, quando chegaram. Encontraram Marta em uma pequena casa simples. Ela parecia surpresa ao vê-los, mas tentou manter a compostura. Senhor Vasconcelos, o que o traz aqui? Precisamos conversar, Marta, sobre o que aconteceu com Diogo. A expressão de Marta mudou instantaneamente. Ela tentou negar, mas as palavras de Arthur eram incisivas. Sabemos que você esteve envolvida, Marta. Paulo Ferreira já contou tudo. Agora queremos ouvir de você. Marta suspirou, sentando-se pesadamente em uma cadeira. Eu não queria fazer parte disso. Domingos me ameaçou. Disse que se eu não ajudasse, perderia tudo. E por que não disse nada depois? Perguntou Rui. Sua voz firme. Eu tinha medo, mas nunca quis que isso acontecesse com você. Arthur cruzou os braços, encarando-a com um misto de raiva e decepção. Você ajudou a destruir minha família, Marta, e agora vai ter que arcar com as consequências. Marta assentiu, resignada. Farei o que for necessário para corrigir isso. Enquanto saíam da casa de Marta, Rui olhou para Arthur. Você acha que ela está arrependida? Talvez, mas isso não muda o que aconteceu. Rui suspirou, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Então vamos garantir que ela não tenha mais nada a esconder. De volta à mansão, o silêncio entre Arthur e Rui era denso. As confissões de Marta acrescentavam mais uma camada ao emaranhado de mentiras e traições que haviam definido o passado dos Vasconcelos. Arthur, no entanto, estava determinado a encerrar essa história de uma vez por todas naquela manhã, ao rever os documentos entregues por Mendonça. Arthur percebeu que a colaboração de Marta poderia ser a peça final do quebra-cabeça. Ela concordara em prestar depoimento às autoridades, entregando detalhes que incriminariam não apenas Domingos, mas todos os envolvidos no plano. Rui, está pronto para isso? Perguntou Arthur, olhando para o filho com seriedade. Rui respirou fundo antes de responder. Não sei se alguma vez vou estar pronto para enfrentar tudo isso. Mas não vou fugir. Arthur assentiu, sentindo um orgulho crescente por Rui, que, apesar das adversidades, demonstrava uma força inabalável. Poucas horas depois, Arthur, Rui, Mendonça e Marta estavam reunidos na delegacia. O ambiente era formal e austero, com o delegado e alguns policiais ouvindo atentamente o depoimento de Marta. Ela falou sobre como Domingos a havia recrutado, ameaçando sua segurança caso não colaborasse. Ele sabia como me manipular. Eu era só uma governanta, mas Domingos me fez acreditar que minha vida dependia disso. Marta descreveu o papel que desempenhou na entrega de Diogo ao orfanato, e como Domingos garantiu que qualquer pista que ligasse o garoto à família fosse apagada. Ele sempre disse que Arthur nunca descobriria, que seria fácil convencê-lo de que Diogo estava morto. Enquanto Marta falava, Arthur sentia um misto de raiva e alívio. Cada palavra dela confirmava o que ele já suspeitava, mas também trazia uma sensação de justiça sendo feita. Rui, por outro lado, permanecia em silêncio, suas mãos cerradas em punhos sob a mesa. Quando o depoimento terminou, o delegado se voltou para Arthur. Com isso,
Temos o suficiente para garantir que Domingos não escapará dessa vez. Também iremos investigar os outros nomes mencionados por Marta. Arthur assentiu. Agradecendo ao delegado antes de sair da sala, do lado de fora, ele olhou para Rui, que parecia ainda digerir tudo o que ouvira. Está tudo bem? Perguntou Arthur. Rui deu de ombros, com um sorriso fraco. Acho que é muita coisa para processar, mas... Sim, estou bem. Arthur colocou a mão no ombro de Rui. Um gesto que se tornara cada vez mais natural entre os dois. Vamos superar isso juntos. Naquela noite de volta à mansão, pai e filho compartilharam um jantar simples, mas significativo. Era a primeira vez em muito tempo que Arthur se sentia em paz. Rui, embora ainda lidasse com suas próprias questões, começava a aceitar a ideia de que tinha um lugar naquele mundo. Sabe, Rui, começou Arthur, enquanto terminava seu vinho. Quando perdi você, achei que minha vida tinha acabado. Eu me fechei para tudo e todos, me enterrando nos negócios para não sentir a dor. Rui ouviu em silêncio, permitindo que Arthur continuasse. Mas agora, ter você de volta, é como se eu tivesse uma segunda chance. Não quero desperdiçá-la. Rui sorriu levemente, olhando para Arthur com sinceridade. Eu também não quero. Ainda é estranho para mim, mas acho que podemos construir algo juntos. Arthur assentiu, seu coração aquecido pelas palavras do filho. Podemos, na manhã seguinte, as coisas começaram a avançar rapidamente. Marta confirmou seu depoimento em juízo, enquanto Domingos, já sob custódia, foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, sequestro e fraude. A mídia rapidamente cobriu o caso, expondo os segredos sujos da família Vasconcelos. Arthur, embora nunca tivesse desejado esse tipo de atenção, aceitou que era um preço a pagar pela justiça. Rui, por outro lado, começou a receber mensagens de antigos amigos do orfanato e de pessoas que se lembravam dele de seus dias como jardineiro. Parece que você está se tornando famoso, brincou Arthur. Mostrando um artigo de jornal com a foto de Rui, Rui riu, pela primeira vez sentindo-se à vontade com a situação. Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Arthur sorriu, mas logo ficou sério. Você merece tudo isso, Rui, e eu vou garantir que nunca mais passe pelo que passou. Com o caso avançando nos tribunais, Arthur e Rui finalmente começaram a se concentrar no futuro. Arthur propôs que Rui assumisse um papel na empresa da família, mas o jovem hesitou. Não sei se isso é para mim, pai. Arthur sorriu ao ouvir Rui chamá-lo de pai. Não precisa decidir agora. Só quero que saiba que essa é uma opção. Rui assentiu, ainda incerto, mas tocado pela oferta. Vou pensar nisso. Enquanto os dois caminhavam pelos jardins da mansão naquela tarde, Rui parou por um momento, olhando para o horizonte. Sabe, acho que pela primeira vez na vida, eu sinto que pertenço a algum lugar. Arthur parou ao lado dele, colocando a mão no ombro do filho. E você pertence, Rui. Sempre pertenceu. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de promessas não ditas. Pela primeira vez, pai e filho sentiam que o passado finalmente estava onde deveria estar. Atrás deles,